Vocês já pararam para pensar que ainda estamos vivendo a melhor época para apreciar os eclipses solares? Mas infelizmente isso por pouco tempo. Na verdade, eu diria que já passamos do auge dos eclipses solares e a partir de agora a coisa só piora. Deixe-me explicar. Eclipses solares são fenômenos incríveis, mas não passam apenas de um objeto incidindo uma sombra sobre o outro, algo que vemos o tempo todo. Porém, temos alguns pontos para acharmos os eclipses tão impressionantes, e são eles: o primeiro e mais óbvio, eles bloqueiam o Sol em pleno dia, logo tudo fica escuro, frio e é possível ver estrelas, etc e tal. Em segundo lugar, os eclipses não são apenas como a noite na hora errada. Isso porque a sombra da Lua é pequena o suficiente para que ainda haja alguma luz solar chegando na atmosfera, principalmente perto dos horizontes, resultando em um céu com um azul profundo e com a aparência de um nascer ou pôr do sol em todo o campo de visão. Em terceiro lugar, os eclipses atuais também revelam a coroa solar, o chamado Anel de Fogo, que nada mais é do que a parte externa da atmosfera do Sol, que é muito mais tênue que o Sol em si e normalmente se perde no brilho do próprio Sol. Entretanto, quando o Sol é coberto durante o eclipse, a coroa aparece formando uma espécie de anel em volta da lua escura. Em quarto lugar, eclipses totais são raros. Qualquer ponto da Terra experimentará apenas um eclipse solar total a cada várias centenas de anos. Então eles são meio que uma experiência única na vida, se você tiver a sorte de ver um. Em quinto lugar, e não menos importante, eclipses são efêmeros. A fase de escuridão total normalmente dura apenas alguns minutos, o que os faz parecer ainda mais místicos e intrigantes. E também não dá tempo do nosso cérebro realmente processar ou compreender a estranheza do que está acontecendo antes que ele inevitavelmente acabe. Mas aqui está um fato triste, meus amigos. Temos em média mais eclipses anulares do que totais, e é por isso que já passamos do auge da era dourada dos eclipses na Terra. A Lua se formou há bilhões de anos atrás e temos bons motivos para acreditar que ela estava muito mais próxima da Terra do que está agora. E acreditem, quando eu falo próxima, ela ficava bem perto mesmo. Com a Lua tão próxima, ela era muito maior no céu. Os eclipses totais eram muito mais comuns, muito mais longos e muito mais escuros. A sombra da Lua era tão grande que um eclipse seria mais parecido com uma noite normal, ao invés de um céu azul profundo com um brilho dourado ao redor do horizonte. Os eclipses simplesmente não pareciam tão estranhos quanto parecem hoje. A Lua também teria sido grande o suficiente para cobrir a maior parte da coroa solar, o que significa que um eclipse solar provavelmente parecia mais com o céu noturno do que qualquer outra coisa, apenas com uma lua mais escura do que o normal. No entanto, com o passar de bilhões de anos após a formação da Lua, a Terra girava mais rápido do que a Lua a orbitava, como ainda acontece hoje, aliás. Um dia solar é mais curto do que um mês lunar, e assim, ao longo do tempo, as forças das marés transferiam parte do momento rotacional da Terra para a Lua, empurrando a Lua cada vez mais para longe, segundo a NASA, cerca de 4 centímetros por ano. Cerca de 700 milhões de anos atrás, a Lua ainda estava próximo o suficiente da Terra para que sempre parecesse maior do que o Sol e sempre víssemos eclipses solares totais. Mas por volta dessa época, a Lua finalmente se afastou o suficiente de nós para que parecesse menor do que o Sol no céu e por consequência parecer menor do que o Sol durante o eclipse, não o bloqueando totalmente. Inicialmente, a maioria dos eclipses ainda eram eclipses solares totais, com os eclipses anulares sendo mais raros, mas à medida que a Lua continuou a se afastar cada vez mais da Terra e parecer cada vez menor no céu, eclipses anulares se tornaram mais comuns. Em algum momento das últimas várias centenas de milhões de anos, cruzamos esse limiar onde a Lua parece menor do que o Sol. Neste ponto, eclipses solares anulares se tornaram mais comuns do que eclipses solares totais, avançando até hoje há cerca de 20% a mais eclipses anulares do que os totais. À medida com que as marés continuam a transferir nosso momento angular para a Lua continuará se afastando da Terra, com eclipses anulares se tornando mais e mais comuns e eclipses totais se tornando mais e mais raros. Até que, em cerca de meio bilhão a 1 bilhão de anos, o último eclipse solar total escurecerá o céu da Terra e a era dos eclipses totais chegará ao fim. Espero que não esteja nublado. Bom, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta e responde aí pra mim, você já queimou a retina vendo algum evento do tipo?